Bom, gente, hoje nós vamos continuar no nosso estudo de Tiago, agora no capítulo 3 da carta de Tiago. Semana passada, nós vimos um pouco sobre o capítulo 2, um dos capítulos mais polêmicos da Bíblia, né? Mais difíceis de ser interpretado da Bíblia, porque ele aparenta ser contraditório a tudo que o apóstolo Paulo disse, a graça de Deus, e nós vimos que não é bem assim, que o capítulo 2 de Tiago fala que a expressão da nossa salvação, né, a consequência da nossa salvação, precisam ser expressas em boas obras. Falamos bastante sobre a fé sem obras está morta, e do perigo que nós temos de apenas crer em Deus intelectualmente, mas não colocarmos em prática, não praticarmos em boas obras. Falamos bastante sobre isso na semana passada. E agora nós vamos ler a partir do capítulo 3. O legal da gente expor a Bíblia, o incrível de nós expormos a Bíblia e estudarmos a Bíblia, é que não dá para a gente ler apenas os temas que a gente gosta, que nós estamos interessados em ouvir. Porque a Bíblia vai tratar de todos os assuntos, inclusive daqueles assuntos que a gente precisa ouvir, né? Isso é o maravilhoso de expor a Bíblia. A gente não vai sempre escolher só os temas que são interessantes. A Bíblia nos exorta. Semana passada foi uma aula bem exortativa, né? Bem difícil. E hoje também nós temos algumas exortações do apóstolo de Tiago, mas glória a Deus por isso. E graças a Deus pela palavra de Deus que nos exorta em amor para que nós possamos crescer e aprender. E agora, Tiago vai começar falando sobre a língua, sobre o uso da língua. E nós vamos começar falando sobre o poder da língua, né? Provavelmente você já ouviu ou já testemunhou muitas coisas maravilhosas por causa de uma boa palavra, por causa do bom uso da língua. Talvez você mesmo já passou por um momento difícil, por um momento de desânimo, que uma boa palavra de alguém, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, transformou o seu dia, ou transformou sua vida, ou te ajudou muito, ou você já presenciou muitas boas palavras que transformaram a vida de outras pessoas, que transformou a sua vida, seja uma pregação, seja um estudo, ou seja simplesmente alguém que te ligou para te elogiar, ou para dizer algo no dia que você estava ruim. Você provavelmente já viu o poder que a língua tem de transformar positivamente. Isso é incrível, nós veremos sobre isso hoje, que a língua ela tem um poder transformador, mas ao mesmo tempo a língua também tem um poder destruidor. Isso é perigoso, e Tiago vai falar sobre isso, e ele inclusive vai dizer que o homem que ninguém consegue dominar a língua, se alguém conseguisse dominar a língua, seria perfeito. Olha ao nível que ele chega ao nível de dizer que o homem perfeito, a mulher perfeita, é aquela que consegue controlar sua própria língua, ou aquele que consegue controlar sua própria língua, né? Tamanho é a dificuldade de nós controlarmos a nossa língua, né? E nós vemos como a língua ela pode trazer cura para as pessoas, ela pode trazer cura emocional. Gente, quantas vezes já estive em momentos difíceis ou passando por dificuldades e uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto me trouxe esperança, me trouxe ânimo, trouxe cura. A língua ela tem o poder de curar, a língua tem o poder de unir, mas a língua também tem o poder de destruir pessoas, famílias, comunidades e igrejas. E a gente vai ver o perigo que existe em usar a língua e quão poderosa ela é. E nós vamos falar um pouco sobre o poder da língua, né? A língua pode ser usada tanto para edificar, quanto para agredir, destruir, caluniar. Gente, a língua é um órgãozinho pequeno do nosso corpo que tem um poder enorme. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos começar lendo o texto, então, capítulo 3. Ele começa falando sobre mestres, né? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Poxa vida, o texto já começa me exortando, né? Não sejam muitos de vocês mestres. Será que Tiago está falando que ele não quer que muitas pessoas sejam mestres, líderes, tenham posição de liderança ou tenham posição de ensino? Na verdade, ele vai dizer o porquê. Pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele começa falando sobre os líderes. E ele diz, olha, não sejam muitos de vocês mestres e líderes, porque os mestres e líderes serão cobrados com maior rigor. Gente, isso é um peso muito grande para mim. É algo que constrange o meu coração e que me traz muito temor de Deus, porque eu estou numa posição de mestre aqui, eu estou ensinando a Bíblia, eu estou ensinando a palavra.
E a Bíblia me diz que eu serei cobrado com maior rigor por causa disso. Nós vamos voltar nesse tema lá no versículo 13, porque a gente vai entender por que Tiago está falando disso aqui. Por que entra esse não sejam muitos de vocês mestres, e ele já começa imediatamente falando sobre a língua. A gente vai entender quando a gente chegar lá no versículo 13. Mas, a princípio, ele vai dizer, então, se pudesse, é verdade que todos nós cometemos, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, aquilo que eu falei, né? Se alguém consegue controlar a sua própria língua, esse homem é perfeito. Se nós conseguíssemos dominar a nossa própria língua, seríamos perfeitos. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua ela tem um poder incrível. E nós vemos em outros trechos da Bíblia como que o mau uso da língua, o mau uso da palavra, ela pode ser destruidor, em que inclusive Deus odeia, em que inclusive é considerado, claro, como pecado. Lá em Provérbios, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 16 a 19, diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Só abrindo um parênteses aqui sobre a interpretação bíblica, eu já vi muita gente interpretando esse estilo de texto, falando assim, olha, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª é a pior de todas. Né? 7ª, ele odeia mais que tudo. Não é esse o sentido do texto, tá, gente? Esse é um uso de linguagem muito comum nos textos poéticos do Antigo Testamento para chamar atenção. Se eu fosse tentar contextualizar nos dias de hoje, é como se eu dissesse, cara, eu tenho 2 coisas para falar para você. 3 coisas para falar para você. Não estou dizendo que a última coisa é mais importante. É uma expressão, uma maneira de chamar atenção para o texto. Quando o texto diz as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta, ele não está dizendo que a 7ª coisa é pior. Simplesmente está chamando atenção. Tipo, 6 coisas que Deus odeia. 6 não, 7 coisas que Deus odeia. É nesse sentido que o texto está falando, que a gente precisa interpretar esse texto. E aí é muito interessante que das 7 coisas que Deus odeia, 1, 2, 3, quase 4 tem relação com a língua. Olha só, olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, sangue inocente, coração que traça planos perversos, que também tem a ver com o uso da língua, o traçar planos perversos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A testemunha falsa que espalha as mentiras, isso é o uso da língua. Quando a gente está falando aqui do uso da língua, gente, nós não estamos falando só de quando você perde a paciência e levanta a sua voz com alguém. Nós estamos falando de muitas outras coisas, inclusive falsa testemunha que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tudo isso tem a ver com o uso da língua. Tudo isso tem a ver com o uso da língua. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que Deus detesta essas coisas. Que Deus detesta essa maneira de usar a língua. Ninguém pode se dizer cristão, é o que Tiago já começa o texto dele dizendo aqui, Tiago já começa a exposição dele, dizendo que ninguém pode se dizer cristão ou discípulo de Jesus se não consegue refrear a sua própria língua. Gente, presta atenção nisso. Ninguém pode se dizer cristão e discípulo de Jesus se não consegue refrear a própria língua. Se não consegue ter maturidade em usar a língua. Se você não domina a sua língua é bom, né? Se você não domina a sua língua, como Tiago está dizendo, a nossa religião é vã. É uma exortação muito séria que ele está trazendo aqui, porque nós vamos ver que existiam algumas discórdias dentro da comunidade, e Tiago está dizendo, nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, porque quem não controla a língua, o juízo vai ser muito grande, a nossa religião é em vão. Então, ele vai falar sobre isso, e aí ele vai entrar um pouco falando agora sobre o poder da língua. Ele faz essa pequena introdução falando que nós precisamos aprender a controlar a língua, e Tiago vai falar um pouco sobre o poder da língua. Ele vai usar algumas ilustrações. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tiago ele vai usar 2 ilustrações para mostrar que a língua ela é poderosa. E a primeira coisa que Tiago vai dizer que a língua, gostaria de traçar aqui 3 poderes que a língua tem, né? E o primeiro poder que a língua tem é que a língua tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de influenciar. A língua tem o poder de dirigir a vida das pessoas e a nossa própria vida. E ele vai usar 2 exemplos. O exemplo do cavalo, que quando a gente coloca o freio na sua boca, o estribo na boca dele, para que a gente possa
fazer com que o cavalo vá em qualquer, o animal, né, vá em qualquer direção que nós desejamos, e ele também vai usar o exemplo do leme de um navio, que é um leme, muitas vezes ele é pequeno, mas por causa daquele leme a gente consegue controlar o navio para qualquer direção que nós desejamos. O que ele está querendo dizer é que se a gente não tem domínio e controle sobre a nossa língua, a gente é como um navio sem leme. A gente está indo para qualquer direção e estamos perdidos. E a língua, ela tem o poder de dirigir e controlar a vida das pessoas. A língua tem o poder de dirigir a vida das pessoas. E nós temos tanto exemplos positivos disso, quanto exemplos negativos disso. Nós temos muitos exemplos positivos. Grandes homens de Deus que usaram o poder do discurso, da palavra, da oratória. Gente, eu admiro tantas pessoas que tinham uma oratória incrível. Se você pega para ouvir Charles Spurgeon, por exemplo, um dos maiores pregadores que nós já tivemos nessa terra, ele tinha um dom da palavra e falava de uma maneira que convencia de verdade. A língua ela pode ser usada para dirigir a vida das pessoas de maneira positiva. Temos também o exemplo de Martin Luther King, nos Estados Unidos, que com o uso da palavra e com o discurso, da oratória, ele influenciou toda uma nação praticamente pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos da América. Aquele famoso discurso dele, né, I have a dream, eu tenho um sonho. E aquele discurso é maravilhoso, ele dizendo como ele tinha um sonho de que brancos e negros pudessem andar em igualdade nos Estados Unidos, e que o ser humano pudesse ser julgado e tratado não pela diferença da cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Foi um feito incrível, e ele usou o uso da língua, da palavra. Então a língua ela tem o poder de dirigir, de influenciar, de dar direção para as pessoas, para comunidades, para todo um povo. Isso pode ser muito bom, mas isso também pode ser perigoso. A gente pega outro exemplo, como Adolf Hitler. Esse cara também falava muito bem. Ele era um excelente orador. Ele começava a falar e as multidões paravam para ouvi-lo. Não sei se você já assistiu algum vídeo de um discurso do Adolf Hitler. Gente, a multidão inteira está lá parada para ouvir o que aquele homem tinha para dizer, porque ele falava muito bem. Ele falava muito bem. Mas a gente conhece o destino da história, a gente sabe qual foi a influência e para que direção ele dirigiu o povo. Então a língua ela é poderosa, e ela é poderosa para dirigir. É isso que Tiago começa falando na sua carta, ela é poderosa para dirigir. Assim como a gente consegue dominar os animais para ir em qualquer direção, assim como um leme de um navio, que é tão pequeno, mas traz grandes direções, a língua, mesmo sendo um órgão pequeno no nosso corpo, ela tem o poder de trazer direção para a vida das pessoas. Ela tem a capacidade de fazer isso. Se nós não controlamos a nossa língua, nós somos como um navio sem leme, sem direção. Sem direção. Então, o primeiro exemplo que Tiago vai usar é que a língua ela tem o poder de dirigir a vida das pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado como nós usamos a nossa língua na hora de influenciar as pessoas. Para que direção nós estamos influenciando as pessoas? Para que direção nós estamos influenciando as pessoas? Porque a língua tem um outro poder. A língua tem o poder de dirigir, mas a língua também tem o poder de destruir. E aí eu queria tirar um tempo para a gente meditar um pouco sobre isso. A língua tem o poder de destruir. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. Olha que ele não fala que a língua é como um fogo, ele fala, a língua é fogo. A língua é fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contaminada por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Caramba! Misericórdia, né? Agora ele pega pesado com o uso da língua. Quanta coisa ele fala aqui, a gente precisa tirar um tempo para refletir sobre essas palavras. A língua ela é poderosa para dirigir e a língua ela é poderosa para destruir. Ela pode ser destrutiva e muito destrutiva na vida das pessoas. E ele usa a figura de uma fagulha de fogo, que é tão pequena, né? Uma faísca de fogo que é pequenininha, mas pode causar um grande incêndio numa floresta inteira.
Infelizmente, nessa semana nós vimos aí a tragédia que aconteceu lá na Catedral de Notre Dame. Ninguém esperava por isso, um dos símbolos históricos da nossa humanidade, e se incendiou, foi destruída, e provavelmente começou com uma pequena fagulha. E ele vai comparar a nossa língua como uma fagulha de fogo que ela, mesmo sendo tão pequena, ela tem um poder e ela é altamente destruidora, porque ela vai crescendo dentro da pessoa. Ela vai crescendo e se alastrando. A língua ela tem esse poder de que apenas, às vezes, uma pequena palavra, uma pequena coisa que a gente lança na vida de alguém pode causar uma grande destruição. Pode causar uma grande destruição. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa, isso faz tempo, tá, gente? Né? Porque quando a gente vai contar a história dos outros, tem gente que já, quem será? Quem que é? Quem que é? Né? Já é o espírito de fofoca aí no meio. Isso faz muito tempo, vocês não sabem quem são. Conheci uma pessoa, um líder. Sabe aquele líder, pastor, de verdade, que ama as pessoas, que todo mundo seguia? Era aquela pessoa carismática, que todo mundo seguia aquela pessoa, que tinha um grande ministério, que você olhava para a vida daquela pessoa, você via que ela tinha um grande ministério pela frente, era cheia de Deus, era apaixonada por Jesus, e fazia grandes coisas. Até que um dia, uma pessoa lançou uma palavrinha, uma mentira no coração dela. Foi uma pessoa que chegou e falou, porque o pastor da igreja fez isso e isso comigo, né, e nem sem me consultar e tal, e tal, e tal. E era mentira, porque logo depois essa situação veio à luz e viu que o que a pessoa estava fazendo era mentira. Se aquele líder tivesse guardado o seu coração e fosse lá conversar com o pastor, olha, eu fiquei sabendo disso, talvez ele tivesse descoberto a verdade. Mas sabe aquelas mentiras que até a própria pessoa acredita que não está fazendo muito errado, porque na verdade ela quer conduzir a história para o seu favor? Né? Tipo assim, porque foi isso que aconteceu, e aquela pequena palavra caiu no coração do líder. Caiu no coração dele. Uma pequena mentira caiu no coração daquele líder. Com o tempo, aquele líder já não conseguia mais conversar com o pastor. E cada vez mais um ranço foi sendo criado por aquele pastor. O fermento cresceu. O fermento brotou. Aquela faísca pequena incendiou. Foi passando o tempo, e não foi da noite para o dia, foi passando o tempo. O coração foi ficando mais amargurado, foi ficando mais difícil. Aí chegou naquela época em que tudo que o pastor fazia, ele já ficava meio... Porque começa desse jeito, né? Começa pequeno, mas com o tempo vai crescendo. Aquilo cresceu tanto, gente, que infelizmente o líder abriu mão, saiu de tudo, ficou com o coração amargurado, de verdade, perdeu todo o ministério. Todo aquele cara, gente, era uma pessoa de Deus. Perdeu tudo do ministério. Por causa de uma pequena mentira que brotou no coração da pessoa. Como a língua tem poder de destruir. Ela tem um poder terrível de destruir. Terrível. A língua ela tem esse poder de entrar no coração da pessoa e fermentar. E crescer aos poucos. Às vezes começa com coisa tão pequena. Mas você pode destruir a vida inteira de uma pessoa por causa do mau uso da língua, gente. Por causa do mau uso da língua. Eu me lembro recentemente, há pouco tempo, um caso famoso aí na internet, que uma pessoa famosa começou a condenar publicamente o seu marido por algumas coisas que teriam acontecido. Não precisa citar nomes aqui, talvez alguns já se identifiquem, sabem o que eu estou falando. E nunca se teve prova se o que ela estava falando era verdade ou não sobre o marido dela. E algumas coisas que eu vi parece que havia muita mentira a respeito do que ela estava falando sobre o marido dela, mas por causa dela ter exposto o marido em público, a vida dele acabou. O ministério dele acabou. Ninguém mais deu credibilidade para ele. Porque a língua ela tem um poder terrível de destruir a vida das pessoas. E pode destruir a vida inteira de alguém, de um ser humano. Tem um exemplo muito clássico, gente. Tem um exemplo muito clássico. Em 2 Samuel, no capítulo 15, eu vou abrir aqui. Gente, eu vou ligar esse ar. Porque ninguém aguenta.
Em 2 Samuel, no capítulo 15, segundo livro de Samuel, capítulo 15, nós conhecemos uma história muito interessante de Absalão. Olha o que acontece. Algum tempo depois, Absalão, filho de Davi, né? Absalão, filho de Davi. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si mesmo carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como guardas de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Todas as manhãs ele acordava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Davi, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E ele dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Gente, olha o que está acontecendo aqui. O rei Davi, ele estava à disposição do povo. O rei Davi estava à disposição do povo. Mas Absalão, tomado por um coração ruim, ele acordava todo dia mais cedo, ia lá no portão da cidade, aí chegavam as pessoas que iam se consultar com o rei, e Absalão falava: não, o rei não tem tempo para receber sua palavra. Imagina isso? Não, o rei está sem tempo para te ouvir. Poxa, quem dera o rei te ouvisse, né? Ah, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, sua causa seria ouvida. Olha, gente. Olha isso. Isso acontece muito em nossos meios ultimamente. Não, se fosse eu, porque o pastor não está dando conta disso. Se fosse eu, faria desse jeito. Uso da língua. E por causa disso houve uma rebelião. E o próprio filho Absalão começou a guerrear com seu pai Davi. E o império entrou numa grande crise por causa dessa crise de Absalão. Né? Imagina isso, gente, chegar lá na porta da cidade, mentira, língua mentirosa, que cria contendas, que quer separar as pessoas. Né? Davi estava à disposição de ouvir o povo, mas Absalão chegava lá e falava: não, o rei não vai te ouvir, não. Se fosse eu te ouvia, hein? Se fosse eu, seria diferente. Que poder destruidor que a língua tem muitas vezes. Né? A língua ela tem o poder de condenar alguém ao fracasso. A língua tem o poder de condenar alguém ao fracasso. Como você tem proferido as palavras para as pessoas? Quantas vezes eu já vi gente sendo condenada ao fracasso, até mesmo dentro de casa, gente. Como dentro de casa é um lugar em que às vezes a língua é mal utilizada. Mas aqui a gente tem intimidade. Gente, mas a intimidade não é desculpa para você condenar, amaldiçoar as pessoas e condená-las ao fracasso. Porque eu já vi muito isso acontecendo, da mãe que amaldiçoa o seu próprio filho e que fala mal do próprio filho, e o filho que também joga palavras ríspidas para a mãe, porque dentro de casa a gente está num ambiente... aqui a gente não tem máscaras, aqui a gente tem intimidade, então aqui a gente tem que ser transparente mesmo. Sim, nós temos que ser transparentes, mas ser transparentes é muito diferente do que usar a língua com poder destruidor. Ser transparente com amor, eu vou falar isso daqui a pouco, é muito diferente do que desprezar as pessoas e condenar as pessoas ao fracasso. É diferente você chegar para uma pessoa com amor no coração, com sinceridade, e falar: vamos conversar porque aconteceu uma situação que eu não fiquei bem e que não foi muito bom, ao invés de condenar a pessoa ao fracasso. Isso é muito sério. A língua ela tem o poder de condenar a pessoa ao fracasso. E ela é perigosíssima. Perigosíssima. A língua ela é perigosa. E a gente vê o exemplo que Tiago usa de que ela pode ser uma pequena faísca que incendeia tudo e acaba com o terreno, e acaba com a vida da pessoa. Gente, infelizmente eu conheço vidas, ministérios destruídos, pessoas amarguradas contra a igreja, pessoas que se desviaram, pessoas que afastaram por causa de uma palavra que eles ouviram de alguém. Por causa do mau uso da nossa língua. Muitas vezes por mentiras, por contendas, por fofoca. Certa vez aconteceu algo também, aí foi comigo, no meu PGM. Fiquem tranquilos, porque a situação já foi resolvida, por isso que eu compartilho com vocês. Né? Certa vez, num dos meus PGMs, também já faz tempo, não foi recente não, certa vez, num dos meus PGMs, chegou uma visitante no grupo, que começou a frequentar, até que houve aquela pequena crise entre duas irmãs dentro da célula. Isso é comum, gente. Crises acontecem, né? Somos seres humanos. Onde existem seres humanos, existe conflito. Isso é real.
Mas aquele conflito não foi resolvido. Aconteceu um conflito, e aí uma das irmãzinhas começou a falar para todas as outras irmãs da célula mal da outra pessoa. A tal ponto que todas as outras meninas da célula já não gostavam daquela pessoa. E não tinham nem porquê, né? Não tinha problema nenhum, mas porque alguém começou a gerar isso no coração dos outros, com o uso da língua. E o negócio foi tão grande, até aí eu não estava sabendo de nada, né? E o negócio foi tão grande que elas começaram a sair para comer em restaurante sem convidar a pessoa para falar mal da pessoa. Né? Graças a Deus teve alguém que chegou e para mim falou: Felipe, a gente precisa conversar porque aconteceu uma coisa que eu não me senti muito bem. Graças a Deus que tinha gente assim. Né? E começou. Aí chegou ao ponto de criarem um outro grupo no celular com todo mundo da célula sem a pessoa. Aí me colocaram nesse grupo. E na hora que eu vi que criaram outro grupo, eu falei: ué, como assim? Aí eu fui conversar com alguém de confiança. O que está acontecendo? Então, preciso te contar algumas coisas. Então vamos resolver isso. Né? Gente, como a língua ela tem o poder de destruir, de separar, de causar contenda, de causar divisão. Como nós estamos usando a nossa língua. E Tiago vai dizer que a nossa língua, além de ser perigosa, ela é indomável. Né? Ela é indomável. Se alguém conseguisse dominar, seria perfeito. Que ninguém consegue. Poxa, então quer dizer que eu não vou ter... Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus na cruz, que restaura e regenera o nosso coração de dentro para fora, nós temos sim capacidade de controlar a nossa língua, de refrear a nossa língua, de tomar muito cuidado em como nós usamos a nossa língua. Em qualquer situação, em qualquer situação. Se tem uma cultura que eu quero criar no meu meio e que a nossa língua seja usada para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. Certa vez, depois de uma reunião de pequeno grupo, estava lá no momento de comunhão e as pessoas começou a querer falar da vida de outro. Naquele instante, eu falei: gente, aqui não, aqui a gente só fala bem das pessoas. Aqui a gente só fala bem das pessoas. Vamos falar bem. Se existe algum problema, porque isso acontece, vamos procurar a pessoa sozinha para vocês conversarem e resolverem esse problema. Mas nós não vamos usar a nossa língua para destruir e amaldiçoar as pessoas. Ela é indomável. Tiago vai dizer também que a língua ela chega a ser incoerente. Ele vai usar um exemplo, daqui a pouco a gente vai ler, que muitas vezes a mesma língua que é usada para louvar a Deus, levantar as mãos dentro da igreja e bendizer o Senhor, também é usada para amaldiçoar o nosso irmão, para falar mal de alguém, para fazer fofoca. Para fazer fofoca. Quando você sai com alguém e começa a falar mal da vida do irmãozinho. Que a língua ela é muito incoerente isso, porque a mesma língua que a gente usa para louvar o Senhor, para adorar a Deus, nós também usamos muitas vezes para denegrir a imagem de alguém, para diminuir outras pessoas. Isso é demoníaco. O próprio Tiago vai falar. Ele usa essa expressão no texto. É demoníaco. Vem do próprio fogo do inferno. Gente... Senhor, tenha misericórdia de nós e que a gente possa aprender a usar a nossa língua. Que ela não seja incoerente. Que não seja a mesma língua que louva o Senhor e usa para amaldiçoar as pessoas. Então a língua, ela tem o poder de dirigir a vida das pessoas. A língua, ela tem o poder de destruir, que é o que nós vimos agora. E eu queria, antes da gente entrar na outra parte, trazer alguns crivos, alguns conselhos para que a gente consiga usar a nossa língua, né, para uma maneira de falar. Alguns crivos importantes. Toda vez que você for falar, usar a sua língua, pense, primeiro, é verdade? Não, para por aí. O que você está falando é verdade? Ah, porque eu ouvi de um amigo meu que foi... Não, então você já parou. É verdade o que você vai falar com alguém? É em amor o que você vai falar? É para abençoar a vida da pessoa, é para fazer com que a pessoa cresça, é para fazer com que ela se torne melhor, mais madura, é em amor. Porque muitas vezes eu já fui repreendido em amor, gente. Claro que ninguém gosta de ser repreendido. Eu mesmo não gosto de ser repreendido. Eu lembro muitas... Eita! Respira. De novo. Eu lembro muito bem da última vez que eu fui repreendido. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu fiquei nervoso agora, tá vendo? Muita repreensão. Não, graças a Deus não. Mas a repreensão ela é necessária. Mas o que você vai falar em amor, o intuito é
edificar a pessoa, abençoar a pessoa, ou se você está falando sobre alguém, principalmente se você está falando sobre outra pessoa. É para abençoar a vida da outra pessoa? É para falar bem da outra pessoa? É para trazer edificação para o nosso meio? Se não, boca fechada. Refreia sua língua. Pode falar. Tem uma dica que eu ouvi uma vez, a dica dos 5 minutos. Já ouviu? Não. Se digamos, ela está com batom no dente, é uma coisa que você consegue resolver em 5 minutos? Então você fala. Se não for uma coisa que ela consiga resolver em 5 minutos, você não fala. Que legal. Para dar conselho para algumas pessoas na hora, né? Mas tem muitas coisas que não dá para resolver em 5 minutos que são necessárias a gente exortar também. Que a Bíblia nos orienta em como fazer isso. Com muito amor, com o intuito de edificar a vida da pessoa e não destruir a vida da pessoa. Uma característica do farisaísmo, né, da religiosidade, que é tão condenada na Bíblia, é que muitas vezes a língua não é usada para corrigir em amor, é usada para denegrir a imagem da pessoa. Porque você está em pecado, porque você está separado de Deus, porque você vai para o inferno. Meu Deus, gente. A Bíblia orienta a gente a exortar as pessoas em amor, mas com o intuito de acolher, de amar, de receber e que ela seja transformada. Nós precisamos ter muito cuidado em como nós usamos a nossa língua. Inclusive nessas técnicas de repreensão, né, nessas dicas de como quando você vai exortar alguma pessoa, tem o conselho do sanduíche, da técnica do sanduíche. Né, o pão, carne, pão. O pão é o elogio. Então quando você vai conversar com alguém, exortar alguém, comece elogiando a pessoa. Elogia muito. Mas não é puxar saco, não. Não é bajulação. É elogios sinceros, de verdade. Coisas que você realmente admira na vida da pessoa. Elogie bastante. Aí depois vem o momento de exortação. Sempre na Bíblia, né? Porque a Bíblia os orienta e vem a exortação. Essa é a carne. Aí depois tem o outro pão. E o outro pão é mais elogio. Você termina a conversa elogiando a pessoa e honrando a pessoa. Né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado para usar a nossa língua. O que você tem para dizer é verdade, é em amor, é bom, edifica, ou vai destruir a vida de uma pessoa? É para causar unidade ou é para causar separação? É fofoca? Você está falando da vida de alguém? Ou você está contando talvez algo que você nem tem certeza se é verdade ou não? Então a gente precisa ficar quieto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a língua ela tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Destruir a vida de uma pessoa. Como nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, a refrear a nossa língua, a maneira como nós falamos das pessoas. Como é que você fala do seu chefe para as pessoas? Porque como eu ouço reclamação dos chefes, né? Como é que você fala da sua mãe e do seu pai para os seus amigos? Como é que você fala da sua amiga para os seus outros amigos? Como é que você fala de alguém que te deixou chateado para outros? Porque até mesmo isso, se teve alguém que te ofendeu, que te deixou chateado, não é desculpa para você sair falando mal da pessoa para os outros, não, gente. Aí que é hora de a gente resolver esse problema, de ser pacificador, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas não desculpa para você sair falando mal da pessoa para todo mundo. Porque isso é destruidor, e isso pode causar divisão. E romper na igreja, se tem uma coisa que Deus odeia, é quando a divisão acontece. Quando existem problemas de relacionamento. Mas aí vem o terceiro poder da língua, que eu gostaria de ressaltar nesse texto. Com a língua bendizemos ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele faz essa comparação de que, às vezes, a nossa língua muitas vezes é incoerente, como eu já disse, mas é muito interessante que ele diz que a língua é uma fonte de alimento. É uma fonte de alimento. Ele faz duas comparações. Ele faz a comparação com a fonte de água e ele faz a comparação com a videira, ou com a figueira. E ele faz a comparação dizendo que a língua ela é uma fonte de alimento. E ela tanto pode ser uma fonte de um mau alimento, de um alimento podre, estragado, ou a nossa língua pode ser uma fonte de alimento saudável. E é aí que eu queria meditar um pouco. A nossa língua ela tem o poder de ser fonte de alimento para as pessoas e de alimento saudável.
E é dessa maneira que nós precisamos aprender a usar a nossa língua. Nós precisamos aprender a usar a nossa língua para abençoar as pessoas, para motivar, para encorajar, para trazer palavra de esperança. Isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Nós precisamos começar a ter um novo hábito de começar a usar a nossa língua para abençoar. O crente maduro, ele é conhecido pela sua semelhança com Jesus. E sabe quando um crente é maduro? Que ele é reconhecido pela semelhança de Jesus, é que quando você conversa com essa pessoa, você sai daquela conversa, meu Deus, como é bom falar com essa pessoa. Porque toda vez que você conversa com alguém que é um crente maduro, você se sente encorajado. Você já conversa, com certeza você conhece alguém, você tem alguém na sua vida que você identifica como um homem ou como uma mulher de Deus. Toda vez que você conversa com essa pessoa, não é bom? Não é bom quando a gente conversa com alguém que é cheio de Deus? Você sai da conversa encorajado. Você sai da conversa motivado, você sai da conversa cheio de esperança. É diferente quando você vai conversar com alguém que denigra a sua imagem, ou que usa a língua para causar discórdia. Mas quando você conversa com gente que é parecida com Jesus, você sai daquela conversa querendo conversar de novo, porque é encorajador, abençoador. Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas, gente. Nós precisamos buscar usar a nossa língua para que todas as conversas que a gente tenha, as pessoas saiam encorajadas, saiam motivadas, saiam com esperança. É dessa maneira que nós devemos usar a nossa língua, para abençoar, para encorajar, até mesmo quando a gente for exortar as pessoas. Porque quantas vezes eu já fui exortado por alguém com amor que eu saí daquela conversa motivado e transformado. Falei, realmente, eu errei feio, eu preciso mudar, mas glória a Deus por essa conversa, foi muito boa para mim. Nós precisamos buscar nos parecer com Jesus. A nossa língua precisa ser fonte de bênção na vida das pessoas. Infelizmente, nós temos vivido situações dentro da igreja e muitas vezes dentro das famílias, dentro de casa. Eu já falei sobre isso, né? Como dentro de casa é um ambiente que existe palavras negativas, muitas vezes, gente. Como eu já falei, a intimidade não é desculpa para usar mal a nossa língua. A gente precisa aprender a abençoar. Fala com seus pais, que você os ama, encoraje-os. Diga palavras de bênção, palavras de amor. Elogie as pessoas em público. Comece a honrar os seus líderes, o seu chefe, as pessoas que estão acima de você. Traga encorajamento para as pessoas. A gente precisa aprender a fazer isso na prática. E todo dia. Eu tenho aprendido muito com o Yuri, que toda vez agora é muito interessante que a gente tem tentado criar essa cultura dentro da nossa rede, que o Yuri tem criado essa cultura, e toda vez que a gente vem conversar de alguém, cara, você viu a Duda, como a Duda está uma benção, como ela está crescendo? Ele fala, você já falou isso para ela? Vai lá e fala isso para ela. A gente precisa começar a falar para as pessoas, a gente precisa começar a abençoar as pessoas, a gente precisa começar a dizer para as pessoas, cara, como você é bom, como você tem crescido em Deus, como você tem sido abençoado, que privilégio caminhar com você. Faça mais isso, gente, faça mais isso. Quero aproveitar a oportunidade para fazer isso agora, né? Quero honrar muito a vida da Thaís e do marido dela, o Murilo, porque também faz parte disso, porque ela tem sido uma monitora excelente aqui na Escola do Discípulo. Eu não sei o que seria aqui da Escola do Discípulo sem a vida dela. Ela tem salvado a nossa vida aqui, gente, com todos os BOs, com todas as coisas, com mudança de turma, com grupo do WhatsApp, com informação. É ela que salva a nossa vida, e eu preciso honrá-la aqui publicamente. E a gente precisa começar a ter essa cultura de usar a nossa língua para abençoar as pessoas, para encorajar. Gente, esse vai ser o nosso desafio prático da semana. E é mais fácil do que os das outras semanas, né? Pelo menos eu creio que é mais fácil. Usar a nossa língua para abençoar. Nosso desafio prático é que você possa abençoar e encorajar e trazer palavras de motivação para todas as pessoas que você encontrar nessa semana e você for conversar. Qualquer conversa. Até quando você for comprar pão na padaria. Até quando você for comprar pão na padaria. Eu amo conversar com os caixas que estão quando eu estou comprando coisa. Semana passada eu saí aqui, foi quase sempre assim, né? Eu saí daqui da igreja, passei no Comper, fui comprar, aí eu sempre leio o nome do crachá da pessoa, oi, tudo bem? Aí ela já queria abrir o coração comigo. Eu só perguntei se está tudo bem. E ela já queria abrir o coração. Eu fiquei doente, eu fiquei mal, eu fiquei com infecção. Aí fiquei o tempo no caixa ouvindo a história dela, e foi tão bom. Aí eu falei, olha, glória a Deus, eu vou agradecer a Deus hoje pela sua vida, porque você ficou bem, porque você está curada. Ela, obrigada, tal. Isso é muito bom, a gente precisa começar a usar a nossa língua para encorajar as pessoas, para motivar as pessoas, em qualquer ambiente que nós estejamos, gente. Em qualquer ambiente que nós estejamos, né? A nossa língua, ela pode ser muito perigosa
mas ela também pode ser uma fonte de alimento. Ela pode ser uma fonte de cura. Ela pode ser uma fonte de bênção. Quantas vezes eu já passei por um momento ruim, um momento que eu estava mal, que eu estava meio deprê, eu recebi a ligação de alguém me encorajando, aquilo fez tanta diferença na minha vida. A gente precisa usar mais a nossa língua para abençoar as pessoas, para encorajar. Faça isso durante a semana. Encoraje as pessoas que estão ao seu redor. Elogie em público. Vamos usar a nossa língua para abençoar, encorajar, honrar, trazer esperança na vida das pessoas. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu ver que horas são. Tá cedo ainda. E agora, Tiago vai mudar um pouco de assunto. Na verdade, ele... Oi? Ah, tá. Na verdade, Tiago está falando de uma coisa só, principalmente para os líderes, né? Porque, por mais que ele esteja falando da língua aqui, ele está se referindo aos líderes. As pessoas que querem ser líderes, as pessoas que se achavam mais inteligentes que outras, que a gente vai ver daqui a pouco, que almejavam a liderança. Por isso que ele começa o texto falando, não seja muitos de vocês líderes, porque tinha alguns problemas acontecendo ali. E ele vai falar da língua, porque provavelmente naquelas comunidades estavam acontecendo muitos problemas de discórdia da igreja e de relacionamentos. Isso não pode existir dentro das comunidades. E ele vai, então, agora falar um pouco sobre a sabedoria. Inclusive, sabedoria de como nós podemos usar a nossa língua. Se a gente falou tanto da língua, como nós podemos ter sabedoria para usar a nossa língua e para nos relacionarmos com as pessoas? Tiago vai falar agora um pouco sobre, eu já falei um pouco, sobre a sabedoria terrena e a sabedoria dos céus. A partir do versículo 13. E é bem interessante esse texto, vamos ter um tempo para meditar nele também. A partir do versículo 13. Quem é sábio? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre o seu bom procedimento mediante a obras práticas com a humildade que provém de sabedoria. Gente, vamos parar aqui por enquanto. Olha que interessante. Esse texto, esse versículo 13, ele está diretamente ligado com o primeiro versículo que nós lemos. Lembra do primeiro versículo? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos cobrados em dobro, seremos julgados em dobro. Ele começa o texto falando, não sejam muitos de vocês mestres. E agora no versículo 13 nós vamos ter as pistas do porquê que ele disse isso. E ele vai falar, olha, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ou quem é inteligente entre vocês? Porque parece que o que está acontecendo aqui é que existia ali naquela comunidade muitas pessoas que eram muito inteligentes. E que, sabe aquela pessoa que é inteligente, que quer ter razão em tudo, que quer ensinar? Né? Então parecia que existiam pessoas que, eu tenho um dom de mestre, porque eu sei disso, porque eu conheço, porque eu sou inteligente. E essas pessoas estavam almejando a posição de liderança. Elas estavam almejando uma posição de ensino, elas queriam ser mestres. Mas o problema é que a sabedoria que existia nessas pessoas não era uma sabedoria que vinha do céu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Era um outro tipo de sabedoria. Então, Tiago está exortando sobre isso. Esse versículo está diretamente ligado com o primeiro versículo. Vocês estão dizendo que tem muitas pessoas inteligentes entre vocês, então, aí vem a parte prática, né? Que demonstre o seu bom procedimento mediante obras práticas com humildade que provém de sabedoria. Tiago vai falar, se vocês são inteligentes, se tem gente que se diz inteligente entre vocês, então que demonstre a inteligência com obras práticas, com humildade com as pessoas. E aí ele vai trazer o conceito da grande diferença que existe entre conhecimento e inteligência e sabedoria. Porque a sabedoria é muito diferente do que inteligência. Porque uma coisa é a gente saber muito. E outra coisa é nós sermos sábios. A sabedoria é como nós colocamos em prática o nosso conhecimento. A sabedoria está muito mais relacionada com relacionamentos. A sabedoria está muito, isso é importante. A sabedoria está muito mais relacionada com relacionamentos e situações do que com inteligência. Porque uma coisa nós temos conhecimento e muita inteligência. Outra coisa nós temos sabedoria para lidar com as pessoas. Para usar nosso conhecimento para resolver conflito. Para usar nosso conhecimento para pacificar.
para usar o nosso conhecimento, para usar com sabedoria a nossa língua com as pessoas. E Tiago, ele vai linkar, deu para entender o link que ele fez, né? Não sejam muitos de vocês mestres, porque parece que tinham muitos que queriam ser mestres que não tinham sabedoria prática nenhuma, que não tinham entendimento de como lidar com as pessoas, de que apesar de ser muito inteligente, não tinha cheiro de ovelha, né? Eu ouvi essa expressão uma vez e me chamou muita atenção. Porque, gente, como eu já conheci gente que é inteligentíssima, sabe muito de Bíblia, conhece muito a palavra de Deus, leu muitos livros de teologia, mas não consegue conversar com as pessoas, não é acessível, é avesso à comunidade, é avesso à igreja, aos grupos, a ser ensinável, a ser exortado. E é sobre isso que Tiago está falando, que a nossa inteligência, que o nosso conhecimento seja demonstrado com humildade prática, com sabedoria. Com sabedoria. É o uso correto do conhecimento. A sabedoria, resumindo, fazendo um resumo do que é sabedoria, a sabedoria é a atitude do nosso coração de dizer, no meu lugar, o que Jesus faria. Isso é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é, no meu lugar, qual a decisão Jesus tomaria? O que Jesus diria? Como ele se comportaria? Quando eu tenho essa atitude no meu coração, de buscar ouvir a voz de Deus, tipo, Jesus, o que o Senhor faria agora na minha situação? O que o Senhor faria? Como o Senhor conversaria? Qual é a atitude que o Senhor teria? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E Tiago vai dizer que existe a sabedoria que vem do céu e que existe a sabedoria que vem do inferno, né? Vem da terra. A sabedoria terrena e a sabedoria divina. Ter sabedoria, ter uma inteligência que ela não é só inteligência, mas ela é emocional. Inclusive isso está muito popular hoje em dia, né? Inteligência emocional. Dentro das empresas, dentro das grandes comunidades, falando sobre a importância que tem hoje de aprender a lidar com as pessoas, de ouvir, de ter inteligência emocional, né? Porque realmente a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é em dizer que é muito mais importante saber lidar com as pessoas do que saber muito. Essa frase de efeito, né? Frase de efeito para o dia de hoje. É muito mais importante saber lidar com as pessoas do que saber muito. Oi? Eu estou fazendo um curso sobre, estamos estudando sobre. Então, a sabedoria ela é muito mais importante do que conhecimento. E é isso que Tiago vai dizer. E ele vai dizer que existe a sabedoria que ela vem do céu e existe a sabedoria que vem da terra. E nós precisamos da sabedoria que vem do céu, que é dizer, como no meu lugar, o que faria Jesus, né? Agir com sabedoria, ou ensinar com sabedoria, porque Tiago aqui ele está se dirigindo para aquelas pessoas que queriam ser líderes, para aquelas pessoas que se achavam conhecedoras, que a melhor escola que existe é de matricular as pessoas na escola da vida. De vem comigo que eu vou te ensinar como é que faz na prática. Não só aquilo que eu digo, mas na minha vida prática, de como eu lido com as pessoas, de como resolvo conflitos. Essa é a melhor escola que existe. Jesus fez isso, né? Jesus ele matriculou os seus discípulos na escola da vida. Vem, anda comigo que eu vou mostrar para vocês como é que faz, né? A sabedoria é deixar um pouco a lousa, deixar um pouco o quadro e começar a viver a prática da vida e ensinar no dia a dia. Então, o melhor professor e o melhor mestre dentro da igreja é aquele que sabe lidar com as pessoas. É aquele que no dia a dia vive o que ensina. É aquele que pode dizer para o seu aluno, vem andar comigo durante a semana, que você vai ver agora na prática tudo que eu estou falando. Isso é ter um bom uso da sabedoria. E parece que isso não estava acontecendo ali, por isso que Tiago ele é tão ríspido em dizer, olha, não sejam muitos de vocês mestres, porque os mestres vão ser cobrados com dobro, né? Eles vão ser cobrados em dobro. Mas como nós podemos saber, então, qual é a sabedoria que vem do céu e qual é a sabedoria que é terrena? E Tiago vai trazer algumas coisas, ele vai trazer algumas características da sabedoria, alguns contrastes da sabedoria que ela é terrena, e depois ele vai falar de qual é a sabedoria que vem dos céus, qual é a sabedoria que vem de Deus, né? E ele vai mostrar que a sabedoria que ela tem origem terrena e que não é divina, e uma das características
uma das características da sabedoria que ela é terrena é que ela não leva em conta as coisas da eternidade. Ela não leva em conta a vontade de Deus. A sabedoria terrena é aquela sabedoria onde nós dizemos, eu não preciso de Deus e eu posso dar conta da minha vida sozinho. Eu posso viver sozinho, eu posso fazer as coisas de acordo com a minha própria vontade. Essa é uma característica da sabedoria que é terrena. Inclusive, nós vemos isso na prática na nossa história da humanidade. Houve uma época da nossa história em que o ser humano como um todo, a humanidade como um todo, rompeu com Deus. Rompeu com as ideias de Deus, principalmente na era ali do iluminismo. E quando surgiu o iluminismo, né, a razão ela vai trazer progresso, a razão ela vai trazer o significado para a vida, nós vamos resolver todos os problemas do mundo só com a razão, com a sabedoria humana, com a nossa inteligência. Então surge o iluminismo e uma grande massa da população rompe com Deus, e desde o princípio agora não tem nada a ver com Deus. Nós vamos construir a sociedade perfeita de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa sabedoria. E isso aconteceu, mas o mais interessante é que toda essa sabedoria foi muito frustrada, porque não deu certo. E aí a humanidade presenciou aí 2 grandes guerras mundiais que veio depois dessa filosofia de que nossa inteligência, a nossa razão salvaria a humanidade. E aí essa inteligência toda que foi capaz de construir aviões e fazer dividir moléculas, também foi capaz de construir bomba atômica e destruir a humanidade, criar armas para matar. Então, um dos contrastes que Tiago fala é que existe a sabedoria que vem do céu e existe a sabedoria que vem da terra. E ele vai dizer, no versículo, aqui no texto, que essa sabedoria ela é demoníaca. Por que a sabedoria terrena ela é demoníaca? Quem lembra qual foi a tentação do diabo para Adão e Eva? Qual é a principal tentação de Satanás nas nossas vidas? Se você comer desse fruto, serás como Deus. Esse é o nosso pecado. Esse é o pecado original. Essa é a fonte de tudo. Se você comer desse fruto, você serás como Deus. O nosso pecado é o desejo de ser Deus de nós mesmos. E é daí que provém a sabedoria terrena, do desejo que nós temos de ser deuses de nós mesmos. E a sabedoria terrena, ela tem algumas características que o texto vai dizer. Perdão. A sabedoria terrena, ela é uma sabedoria que traz inveja amarga. A sabedoria terrena é aquela pessoa que ela não está preocupada com o bem do outro. A sabedoria terrena é uma sabedoria que traz um desejo apenas de satisfazer a mim mesmo, de apenas me preocupar com as minhas necessidades. E inclusive dentro da igreja, inclusive nos pequenos grupos, inclusive em qualquer ambiente que a pessoa esteja, a pessoa que está buscando uma sabedoria terrena, ela tem por característica a inveja. Ela não está preocupada com o bem dos outros. Ela está preocupada com o seu próprio bem. Ela está preocupada em crescer, em ter status ou ganhar posição dentro da igreja. Ela está preocupada apenas consigo mesmo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus falou muito comigo hoje, essa semana, hoje não. Deus falou muito comigo essa semana, foi... Quando que foi? Deus falou muito comigo essa semana e no texto de Ezequiel. Ezequiel 34. Quando o profeta diz assim, quando Deus diz através do profeta, profetize para os pastores de Israel, profetize para os líderes de Israel, porque eles se preocuparam mais com si mesmos, porque eles estão preocupados mais em comer, em se satisfazer, e não cuidar das feridas das ovelhas, não ir atrás das ovelhas desgarradas, não trazer alimento para elas, eu estou tirando o pastoreio deles do povo. E Deus falou muito comigo sobre isso, que a nossa caminhada cristã e a nossa busca por sabedoria não pode ser sobre nós. Sábado passado, no nosso culto de sábado, nós tivemos uma pregação muito boa do Vinícius Rissato. Inclusive, quem quiser assistir, entra lá no site da igreja e assiste, do Vini Rissato, que ele falou justamente sobre isso. Não é sobre nós. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Jesus. Mas, infelizmente, a sabedoria terrena é essa que busca um desejo para nós mesmos.
Lá em Filipenses, nós já estudamos aqui Filipenses, né? Lá em Filipenses, Paulo fala sobre isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Considerem os outros superiores a si mesmo, é o que ele vai falar. Considere as outras pessoas mais importantes. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus. E ele veio em forma de homem, humilde, e foi servo até a morte e morte de cruz. Essa precisa ser a nossa atitude. A sabedoria que vem do alto, a gente vai falar das características dela daqui a pouco, a sabedoria que vem de Deus, ela se preocupa com os outros. Ela se preocupa com as outras pessoas. Mas a sabedoria mundana, ela é invejosa. A sabedoria mundana, ela tem uma ambição egoísta. Ela tem uma ambição egoísta. Inveja amarga e ambição egoísta. Aquela pessoa que só se preocupa em ganhar status, posição, honra, ou que ela quer chegar na posição de liderança, ela quer chegar na posição de supervisor, ela quer chegar na posição de pastor, mas na verdade o coração dela não está apaixonado por Jesus, ela quer chegar na posição, porque aquilo é a ambição que ela tem, a ambição de ser reconhecido, a ambição de ser influente, a ambição de ser famoso, a ambição egoísta. E qual que é a característica da ambição egoísta? É porque ela se preocupa só comigo mesmo e não se preocupa com os outros. Outra característica da sabedoria divina é que ela causa facção, mágoas, ressentimentos. Ela divide. Oi? A sabedoria terrena, sabedoria humana. Ela causa facção, ela causa mágoa nas pessoas. Ela divide. É aquela sabedoria que eu uso apenas para o meu próprio benefício. E Tiago vai dizer, olha, se vocês são inteligentes, se vocês querem essa posição de liderança, demonstrem com humildade na prática, com sabedoria que vem de Deus. E quais as características de uma sabedoria que vem de Deus? E esse texto, essa parte do texto também é incrível, porque Tiago vai trazer uma lista incrível das características da sabedoria que vem dos céus, da sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, no sentido de santidade. Não existe sabedoria onde não há santidade. Não existe sabedoria onde não há santidade. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. Nós precisamos buscar uma vida de separação, de desejar ser parecido com Jesus a cada dia. Esse precisa ser o nosso desejo. Essa é uma característica da sabedoria que vem divina, que vem dos céus. A sabedoria divina, ela é pacífica. A sabedoria divina, ela é pacífica. O que isso significa? Que a pessoa que tem sabedoria dos céus, ela está mais preocupada em trazer união para as pessoas do que dividir para as pessoas. E isso se encaixa no uso da nossa língua, que nós já falamos aqui. Porque a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que ela é pacífica, ela usa a língua, e usa os dons, e usa tudo, para trazer união e não divisão. A sabedoria que vem de Deus, a pessoa que é sábia em Jesus, ela vai buscar os irmãos que estão em conflito, vamos sentar aqui para resolver, para trazer perdão, para trazer paz. A sabedoria, o homem sábio de Deus, ele busca perdão, e ele busca perdoar, porque ele é pacífico, ele é pacificador. Uma das características da sabedoria que vem de Deus é que ela busca unir e não dividir. Então, meu querido, se qualquer conversa que você está fazendo parte, ou você faz parte, surge aquela conversa que tem um cunho de divisão, que a gente já falou sobre a língua aqui, de desonrar as pessoas. Porque se fosse eu faria diferente. Porque se fosse desse jeito seria melhor. Isso não é ser pacificador. O pacificador é diferente. O pacificador, não, gente, então vamos resolver isso. Com amor, com humildade. O pacificador é aquele que quer juntar e não afastar. Essa é uma característica que vem dos céus. A sabedoria divina, ela é amável. Ela é amável. E ela não se preocupa, ela não está interessada em criar conflitos. Ela está disposta em amar e a perdoar. E uma das características que eu vou falar daqui a pouco, uma das características de ser pacificador e de ser amável, é que o homem sábio, ele está disposto a ceder. Preste atenção nisso. O homem sábio em Deus, e a mulher sábia em Deus,
eles estão dispostos a ceder, a abrir mão. Às vezes abrir mão de ter razão, simplesmente para manter a paz, para manter a união. Eu já fui pedir perdão para as pessoas, eu já fui pedir perdão para muita gente em que eu tinha a certeza na minha cabeça que eu tinha razão naquela conversa. Mas porque eu prezava muito mais pelo relacionamento, eu falei, é muito melhor ir pedir perdão. Eu já tive casos também que a pessoa falou na minha cara, eu não te perdoo. Sério, gente. Aí eu lembro, só abrindo um parênteses, né? A pessoa falou, não te perdoo. Aí eu fiquei com raiva. Ai, como é que pode a pessoa não perdoar? Isso é bíblico, é mandamento bíblico. E que eu não sei o quê. Aí, olha só, gente. Olha só o que isso gerou no meu coração, né? Gerou mais conflito ainda. Aí eu lembro que eu cheguei para conversar com o Yuri. Porque eu fui pedir perdão para a pessoa e a pessoa não me perdoou. Aí ele virou assim, o Yuri, daquele jeito, né? Virou para mim. Mas ele tinha razão? Como assim? Não, quando você deixou ele chateado, ofendido, ele tinha razão? Eu falei, acho que tinha. Acho que ele tinha razão. Algumas coisas. E por que seu coração está desse jeito? Por que você ficou chateado agora? Porque eu fiquei indignado porque a pessoa não me perdoou. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é aquela que está disposta a ceder, a abrir mão. Ele não deseja ter poder, ele não deseja ter controle, ele não deseja ter domínio. Ele não deseja usar a língua para dominar. Ele está disposto a ceder. A sabedoria que vem do céu, ela é compreensiva. E esse compreensível vem também da característica que a pessoa ela é acessível. Ela é humilde, você consegue conversar com essa pessoa. Você consegue... Gente, eu lembro de uma vez que eu participei de uma aula, isso ficou marcado, eu participei de uma aula em que o professor, um aluno levantou a mão e foi fazer a pergunta. E enquanto o aluno estava fazendo a pergunta, o professor ele já estava assim... Já estava desfazendo da pergunta do aluno, era só uma pergunta. Né? Aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu nunca quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu preciso ser compreensivo, eu preciso ser acessível, eu preciso ouvir as pessoas e entender o que elas estão pensando. E ouvir o lado dela com muita humildade, com muito amor. Ser empático, saber que ali existe uma história, saber que ali existe uma vida. Tem um contexto, tem um monte de coisa que pode estar acontecendo na vida dela. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. Ela é compreensiva. A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de misericórdia. Tanto misericórdia com disposição de perdoar, porque isso é a palavra misericórdia, né? Quando a pessoa merece juízo, merece condenação, mas você não dá. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela é perdoadora. Gente, perdão é bíblico. Perdão não é um sentimento, tá? Porque, meu Deus, me dê sentimento para conseguir perdoar. Muitas vezes o perdão não é um sentimento. É uma atitude de fé. É uma decisão de fé. Eu vou perdoar até que isso gere sentimento no meu coração. Até que Deus comece a gerar isso em mim. Mas eu vou tomar a decisão de perdoar. E a sabedoria que vem dos céus, ela é cheia de misericórdia, mas misericórdia no sentido também de obra de caridade. Porque tem esses dois sentidos aqui, de ser generoso. O sábio que tem sabedoria de Jesus, ele não é mesquinho, ele é generoso em abençoar. Isso a gente volta lá para o capítulo 2 da nossa aula passada, né? Sobre a fé prática, sobre as obras, e sobre a caridade, sobre a misericórdia. E a sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de bons frutos. Ela é cheia de bons frutos. Quer conhecer uma pessoa sábia, sábia em Jesus? Provavelmente ela vai ter frutos. Frutos. Tanto o fruto do Espírito que nós vemos lá em Gálatas, amor, compaixão, benignidade, longanimidade, domínio próprio, como frutos de pessoas, frutos da sua comunidade, do seu pequeno grupo. Essa pessoa, porque geralmente a pessoa que é sábia, e acho que vocês vão concordar comigo, a pessoa que é sábia em Jesus, a gente tem vontade de seguir ela. É bom seguir essa pessoa, eu quero mesmo segui-las. Então, a pessoa que é sábia em Jesus, geralmente vai ter frutos, e frutos de pessoas mesmo, de ovelhas. Ela é imparcial. A sabedoria que vem dos céus, ela é imparcial. A gente não toma partido. O pacificador, a pessoa que é sábia em Jesus, ela quer ouvir a história de um lado,
ela vai ouvir a história do outro lado, vai buscar entender qual que é a verdade. Ela é imparcial. E a sabedoria que vem dos céus, ela é sincera, sem fingimentos. Ela é transparente. E aí que entra naquele assunto, é possível ser transparente, é possível ser sincero com amor, sem usar de maneira errada a nossa língua. É possível fazer isso com amor. Então, o Tiago ele vai colocar esses contrastes da sabedoria que é terrena e da sabedoria que vem de Deus. E que o desejo do nosso coração seja buscar a sabedoria que vem dos céus. Seja a sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que é pura, que é pacífica, que é amável, que é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E que a gente se lembre de tudo isso quando a gente for usar a nossa língua. Sabe por quê, meus irmãos? Voltando ao tema da língua, a Bíblia chega a dizer que nós seremos julgados pelo que nós dissemos. Sabia disso? A Bíblia chega a dizer que nós vamos ser julgados pelo que nós dissemos. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso também. A ideia, eu gostei muito de uma ideia que deram uma vez, é como se tivesse um gravador em volta do nosso pescoço, pendurado no nosso pescoço, gravando tudo que a gente fala. Tudo que a gente fala está sendo gravado. No dia do juízo final, no dia que nós chegarmos diante de Deus, ele vai pegar aquele gravador, ele vai dar play e vai julgar, e vai nos julgar de acordo com aquilo que a gente disse. Será que tudo que você disse, você realmente está vivendo e colocando em prática? Né? Que nós seremos julgados de acordo com as nossas palavras. Isso é muito importante a gente entender. Né? Que a gente tenha sabedoria em usar a nossa língua. Em cuidar dos relacionamentos. Que a gente entenda que a sabedoria ela é muito mais importante para lidar com pessoas, com relacionamentos e com situações, do que simplesmente conhecer a Deus. Que o nosso coração esteja nisso. Amém, meus irmãos? Para finalizar, o fruto de tudo isso, o fruto daquele que busca a sabedoria de Deus, da justiça, semeia-se paz para os pacificadores. Né? Se nós desejamos viver em paz na comunidade, na igreja, precisamos da sabedoria que vem dos céus, da sabedoria para usar a nossa língua, e que nós vamos usar a nossa língua para abençoar, e a nossa fonte de alimento será de água doce e não amarga. Amém? Em nome de Jesus, que a gente coloque isso em prática, que a gente se lembre desses conselhos durante essa semana. Amém, meus irmãos? Vamos orar?